Zé, bom dia, pessoal. Bom dia aí, o pessoal que está falando bom dia para todo mundo, para quem falou, para quem não falou. E, bom, hoje eu gostaria de ficar batendo um papo, a gente pode ficar também depois, porque eu acho que o conteúdo hoje eu acho que dá, vai depender de vocês, porque a gente vai falar um pouco sobre avaliação, as avaliações que são uma avaliação universal, e vamos falar também sobre alguns métodos e principalmente como é que a gente faz o trabalho aqui. A ginástica é muito complexa e ela tem sido um pouco negligenciada em alguns aspectos, no qual eu vou pontuar. E isso vai de cada um, né? Como trabalha, como age, e que se quiser mudar, é real, a gente está sempre à disposição. Quero dizer que estou vendo aqui mais uma carinha aqui, a Karina Gomes, também é uma cara conhecida lá do Pará, né? Lá onde estão na COP, perto ali, vocês estão na COP. O carro está no lugar, só um momento, gente. Enfim, e a pessoal aí, tá, voltando aí, falando lá do Pará. Não quero nem falar sobre isso, aliás, mas eu quero falar que eu tenho um carinho muito grande aí pelo Pará, principalmente pelo Rondon do Pará, onde tem uma grande amiga, a Deisoca, e a Karina trabalha com ela lá, está numa evolução muito grande, né, Karine? Na Karina, outra vez estava lá no grande evento do grande amigo Gustavo Borges, e o que eu vou falar aqui hoje, eu acho que pode ser que vocês já tenham visto, né, porque isso é senso comum há muitos anos, desde 1999, esses testes são sendo difundidos, alguns autores fazendo adaptações específicas, eu tenho usado eles de uma maneira muito precisa e muito significativa com os meus alunos. E eu tenho usado não somente nos alunos aquáticos, mas também com meus alunos terrestres, que, como eu falo, a avaliação aquática hoje ainda não tem uma validação científica muito precisa para que a gente possa colocar ela como uma referência de científica, tá? Porque a gente tem que pensar sempre que a ciência é um ponto de partida para a fidedignidade do que a gente propõe no trabalho. Óbvio que muito da ciência se torna difícil de aplicar, né? A aplicabilidade é muito difícil, porque eles separam um grupo seleto, trabalham um projeto específico e muitas vezes, para você extrapolar isso para a sua população, vocês ficam... Não tem como, é muito difícil. Falo isso porque eu vivo hoje dentro da universidade, dentro que eu digo, hoje dentro da universidade é dentro de um computador estudando muito, porque eu vou na universidade muito pouco. Inclusive, segunda-feira eu vou ter uma reunião lá, mas a gente não precisa estar dentro da universidade para ser um cientista, né? Dentro do laboratório especificamente, porque a gente faz as pesquisas, de campo, principalmente, porque eu gosto muito de coletar os dados e depois fazer um comparativo. Então, a gente vai falar um pouco desses dados que a gente coletou, eu e alguns colegas, e a gente vai falar também como coletar. Por exemplo, a necessidade de você coletar com alta tecnologia e fidedignidade também não é muito grande para vocês. Eu vou sugerir, vou propor testes simples que podem ser publicáveis, porém não há necessidade de você ter um protocolo bem preciso. Eu vou falar deles aqui, e eu falo muito isso nas aulas que eu dou, não só nas pós e também nos cursos de extensão que eu faço aqui na Europa e aí no Brasil, mas eu mostro que há necessidade. E eu tenho alguns... Ontem, por exemplo, eu fiz uma live com a Fabiana Scartoni, que é uma grande amiga e também está numa pós comigo sobre envelhecimento, e ela é doutora da Universidade lá de Petrópolis, e ela também está como... acho que é substituta, ou ali na UFRJ, e ela, a gente falou sobre isso, e ela falou uma coisa que realmente a gente precisa começar a tentar para isso. A população idosa, que é a que mais pratica hidroginástica hoje no mundo, ela tem sido um pouco negligenciada. Quando eu falo um pouco, para não falar muito, né? Porque a negligência não só na questão da prescrição, mas a negligência na questão
da avaliação, porque a gente pega o aluno sem saber o que ele tem, vai fazer uma anamnese para entender mais ou menos o que ele escreve. Muito do que ele escreve é pouco para você ter uma noção da vida, das patologias específicas. Alguns já vêm reclamando sempre, né? Dor aqui, dor ali, eu vim por causa disso, o médico mandou por causa daquilo. Só que você escuta, beleza, onde dói, ele dói. Tá, se você tiver um dossiê, e é necessário que se pense dessa maneira, criar um dossiê individual de cada aluno, para que a gente possa direcionar, né, a nossa prescrição, mesmo trabalhando num grupo, a gente direciona essa prescrição individualizada. É difícil? Claro que é, porque, pô, imagine você sozinho numa beira da piscina, e aqui eu tenho vários tipos de piscinas aí também, você sozinho, com 20 alunos, com 30, e como é que você vai orientar e prescrever individualmente? Na verdade, você tem que fazer uma abordagem macro, né, que todo mundo entenda, mas cada um tem que saber a sua deficiência e a sua possibilidade de melhorar essa deficiência. Quando eu falo em deficiência, não é deficiência física, é deficiência motora, né, que tem uma diferença muito grande entre física e motora. O que eu tento entender muitas vezes é que, na verdade, não é que eu nem tento entender, eu já entendi, é que muitos dos nossos professores que não fazem isso têm um grande aliado, que é o que eu falo, que o médico, quando ele manda para hidro, ele está tirando muito do peso das costas dele, porque a hidro, ele sabe que a água tem um grande potencial de diminuição de sobrecarga axial gravitacional. E ele sabe que ela tem acredita-se alguns ainda que falam que a pessoa não tem impacto na água, né? Isso já caiu por terra, mas a gente vai falar com isso daqui a pouco sobre isso. Então aí ele fala, pô, vou mandar para lá porque ela não vai se machucar. E se ela muito difícil ela se machucar, né? Aparentemente ele vai acreditar que ela não vai, se ela não vai se machucar, então ela não vai falar que eu mandei ela para uma atividade que machuca. Jamais um médico ortopedista com uma pessoa com hérnia de lombar ou L4, L5 vai mandar ela fazer um treinamento funcional específico. O máximo que ela vai mandar fazer é um pilates clínico, que hoje em dia ficou muito difundido. E hoje, se vocês não sabem, é uma das modalidades mais procuradas mundialmente, como as modalidades Zen, como o yoga cresceu bastante, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tem as tendências que eu vou falar sobre ela, mas eu estou dando um apanhado geral aqui para a gente entrar na avaliação. Então, assim, é uma maneira de ele se precaver do aluno, do cliente ou do paciente dele, que é nosso aluno, chegar para ele e falar, olha só, eu fui lá onde o senhor falou para eu ir e eu machuquei, piorei. Aí pronto, ele vai se sentir, ou ela bota... As pessoas, elas querem acreditar sempre. Anota isso que eu vou falar para vocês terem na manga e entender que quando você muda o comportamento do seu aluno, ele jamais vai colocar você como principal causador daquela lesão ou daquela dor, porque ele coloca sempre a culpa no exercício. As outras 23 horas que ele passa longe de você, que ele faz barbaridades com o corpo dele, primeiro porque não sabe se comportar, né, motriz, que a gente vai ensinar isso, e aí ele vem para você e fala que aquele exercício que eu fiz, senti dor depois. Mentira, gente. Não pode deixar ele falar isso, porque eu sei que acontece isso, e já aconteceu comigo lá atrás, há muitos anos atrás, e eu me sentia culpado, e eu falava assim, tá muito mais fácil falar essa frase, né? Então, quando a senhora lembra? Foi quando eu levantei ali, fiz assim, eu fiz um salto, sei lá. Aí você fala, então quando for acontecer na aula, porque eu vou continuar fazendo, a senhora não faz. Então, o que a gente está fazendo? A gente, como profissional do movimento, a gente está tirando o movimento do aluno no momento que a gente teria que ter uma outra abordagem. A nossa narrativa ela tem que mudar nessa relação de contato direto. Por isso que a gente vai avaliar, e na avaliação você vai ter a maior possibilidade de falar para o seu aluno, porque é o momento que você não vai precisar ficar dando aula ou mostrando o exercício. Você vai mostrar o que ela tem que fazer na avaliação, que a gente vai falar aqui, eu vou mostrar os testes, e você depois vai estar falando para ela que ela vai usar os exercícios que você vai aplicar para melhorar aquele potencial ou aquela deficiência
que ela mostrou no teste que você aplicou nela. Então, a relação do teste, da avaliação, ela tem que estar muito ligada ao que você vai prescrever. E a prescrição, obviamente, tem que estar completamente ligada ao que você avaliou. Porque não adianta avaliar e guardar os dados e não falar nada. Eu tenho uma experiência, quando eu falo 1.500, é um número que eu estabeleci, mas já tem muito mais de 1.500 alunos avaliados com esses testes, e não só eu, mas o mundo inteiro avaliou, então tem muita gente usando. São testes simples e objetivos que te trazem métricas para você discutir e desafiar o aluno a melhorar. E isso é uma maneira de você fazer o seu aluno entender que quanto mais ele tem qualidade, mais ele escuta o que o professor, principalmente você, no caso, está falando, ele vai melhorando a cada dia. Porque eu quero deixar aqui uma coisa bem clara. Se não fizer adequadamente, a gente falou ontem na live, sabe porque eu estou falando que foi muito, muito, muito recente, depois eu deixo o link aí, depois se vocês quiserem assistir, foi 25 minutos, 30, eu acho, a gente falando sobre como melhorar a capacidade de força e potência do idoso dentro da água. Eu vou mostrar eu vou mostrar aqui uma foto do American College, que aí é uma coisa que hoje de manhã eu estava pesquisando, só para ilustrar um pouco mais a nossa apresentação aqui, atualizar, né, para 2026, que a gente vai falar desde 2014, como é que funciona isso. Já falei aqui de 99, inclusive, da avaliação, é que para que vocês entendam que se você quer mesmo sair do efeito manada, né, ou procurar andar em caminhos que podem ser um pouco mais tortuosos, um pouco mais difíceis, mas com certeza são caminhos que te levam mais rápido à autoridade, eu acho que vocês precisam começar a rever um pouco essa zona de conforto que vocês vivem. Estou aqui para deixar, é uma maneira como eu penso, eu gosto muito de valorizar, e eu vou deixar aqui um canal muito aberto, já deixei da última vez, para que vocês possam estar fazendo contato comigo a hora que quiser. Eu não me recordo. Muitas vezes eu quero deixar aqui claro, se eu não responder de imediato, me fala, porque eu já estou muito online, estou muito influencerzinho, né, como fala Manu, porque a gente tem muita gente seguindo e muitas perguntas a gente vai respondendo. Quando não eu, a minha equipe me reporta e eu mando para eles a respostas e eles publicam dentro da minha, como se fosse eu. Porque a gente, desculpa aí, que a gente tem que ficar atento a muita coisa, às vezes passa alguma coisa, mas por acaso mandou um WhatsApp, eu não respondi, repete, mas não fica com mimimi. O professor falou e agora ele nem olha para minha cara. O professor é mó mentiroso, porque ele manda a gente falar com ele e depois ele não me atende. Não atendo porque às vezes eu não vejo, é muita gente, vai passando, se passou. O que eu falei ontem, eu não posso abrir a mensagem, porque às vezes eu estou com pressa, eu abro a mensagem, eu leio, depois eu respondo, ai meu Deus, aí depois, e passa, gente, juro mesmo. Então, por favor, sem mimimi. Vou abrir aqui, se alguém quer falar alguma coisa aí, falar um oi, um bom dia, uma tarde, não tem ninguém aí, tem alguém aí, ou só tá a Karina, que eu estou vendo só a carinha da Karina aqui, sorrindo agora, mas tá ali, prestando atenção. Bom dia! Olha, Euridice, já apareceu? O seu cabelo ruivo, cabelo ruivo ainda ou não, né? Ruivo Ainda. Só na raiz que tá branco, a gente vai pintando, né, amigo? Não é só a sua barba que envelhece, não. Então, maravilha, Euridice, vamos lá, só vocês, né? Mas vamos embora. Acho que tem quantas pessoas aqui? 14, mas vamos para frente. Daqui a pouco a galera assiste depois. O microfone está com problema, mas bom dia. Obrigado, Karina. Pergunta aí no chat. Já tem mais gente falando? Tem. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, professor. É isso aí só. Então, vamos compartilhar a tela aqui. Será que é isso mesmo? Essa aqui, aqui. Me ajudem aí se vocês estão vendo a minha tela. Sim ou não? Sim. Show. É então, isso. Show. Aqui está a nossa entrada, a metodologia que a gente trabalha, e a ideia é trabalhar aqui dentro dessa história, avaliar para prescrever e fidelizar. É uma maneira que a gente percebeu que fideliza muito
a nossa metodologia e a nossa maneira de agir desde o século passado. A gente criou esse nome do treinamento para dar uma fortalecida cada vez mais na hidro, mas a gente percebe que não é o nome que tem que ser mudado, mas o comportamento do profissional que atua. Porque quando você muda o seu comportamento, você consegue mudar o comportamento do seu aluno. Se você não muda o seu comportamento, o seu aluno vai continuar também acreditando que aquilo que ele faz é o correto. E muitas vezes o que ele faz, ele acha que está certo, porque ele não tem que achar. Ele tem que achar, quem tem que achar, e na verdade não tem nem que achar, quem tem que ter certeza do que está fazendo são vocês, somos nós, profissionais da área do movimento, estamos agora numa pós-graduação para fortalecer e ficar muito mais seguro no momento da aplicação dos nossos protocolos. Então, vai ter que mesmo superar limite. Então, para entender mais ou menos como é que funciona, eu fui atrás de alguns autores para documentar, né, porque muito do que a gente vai mostrar, ele é reproduzido ao longo dos anos, e também na maneira como a gente reproduz. Por exemplo, pois como você vai organizar essa avaliação. E tem que ser rápido, não tem que ser uma avaliação demorada. Eu lembro quando começou isso, lá na década de 90, vamos dizer assim, quase na virada do século, pouco antes, a avaliação começou a ser inserida nas academias, de uma maneira que tinha uma sala de avaliação, aí tinha lá uma bicicleta ergométrica, tinha o plicômetro, né? Engraçadinho, viu? Plicômetro. Eu trabalho com isso há 30 anos. Então, isso daí, cara, lá atrás, você vê, eu estou falando bem, né? Com o século passado, né? E lá atrás a gente ficava-se uma coisa muito subjetiva, porque a avaliação ela era feita, que a pessoa ficava lá uma hora, que, pô, não deixa de ser. Alguns não queriam mais fazer, porque demorava muito, e às vezes chegava lá um relatório. Eu lembro, eu estava numa academia muito famosa, não vou citar os nomes, mas vinha um livro com várias, e era protocolo, né? Porque vinha páginas parecidas com outros alunos. Então, vinha um calhamaço de avaliação de folhas, que a professora que mal olhava aquilo, velho. Porque, na verdade, ele não fazia nada que era para prescrever. Por isso que eu falo, tem um setor de avaliação? Tem, mas esse setor de avaliação tem que estar muito ligado com o seu aluno. Então, o que a gente vai falar agora é para você fazer, porque dá para fazer isso. É o que a gente fala. Então, você tem que marcar a avaliação no horário que eles irão realizar. Não adianta falar para o aluno vir no horário que ele não quer. Ele nunca vai vir, porque ele não vai na academia para fazer a avaliação. Pode ser? Pode. Mas aí, cara, eu não vejo eu estou falando a minha opinião. Então, pode fazer. O que eu sugiro sempre é você fazer antes da aula, né? Nunca depois, porque ele vai estar já descansado, então tem que fazer antes. Você estabelece ali 2 semanas, que eu chamo sempre as semanas, a semana da avaliação. Aqui, por exemplo, nós estamos fazendo essa semana que passou, que acabou ontem, né? Acabou hoje, na verdade. Acaba hoje. A gente começou a fazer, e agora na segunda semana a gente termina os testes. Tem alguns que não conseguiram, porque a gente não quer perder a aula. Então a gente vai. A minha aula tem 45 minutos, eu faço, às vezes, 20 ou 30 minutos de aula e pego 15 minutos antes, 15 minutos da aula, e em meia hora eu consigo fazer muitos, porque não sou eu só, né? Tem eu mais o outro professor que ajuda, e a gente tem um protocolo, isso cada um vai criando, mas a ideia é que cada um faça um teste. Eu vou mostrar para vocês aqui quais os testes que a gente faz. E esse local adequado pode ser na beira da piscina, uma sala que você tem ali, né? Tem testes que eu vou mostrar aqui que a gente não faz por falta de espaço, e nem sugiro também, porque o objetivo não é nem avaliar o que ele sugere lá no teste, mas é estabelecer essa sequência. Qual é a sequência? Por exemplo, eu tenho uma sequência, eu vou mostrar os testes ali na frente, mas eu faço os testes, eu faço o teste de levantar e caminhar, depois eu vou para o teste de levantar e sentar, esse é o mais que exige um pouco mais, não só da condição física, mas na condição estrutural, né? Se ele tem problema de joelho, coluna, quadril, muitas vezes ele não consegue nem terminar, porque ele tem que levantar e sentar durante 30 segundos. Esse é um teste mais. Pô, pessoal, tem aquele novo protocolo de 5 repetições? Tem, mas eu mantenho esse, que eu tenho fazendo há muitos anos, então não vou mudar, porque senão vai quebrar a sequência. Posso mudar? Posso, mas eu não quero, essa é a minha visão. Mas tem outras possibilidades? Sim. Não vou mostrar todas elas aqui, mas eu posso sugerir onde você pode achar. Então, essa ficha de anotação que eu falo, pode ser... Eu vou mostrar aqui 2 fichas que eu tenho.
né? Você pode fazer ela no Excel, ou você pode fazer no Word, faça do qualquer jeito, mas faça para você ter uma apresentação boa. Tá? E antes de começar a avaliar, para quem nunca avaliou, treinar essa avaliação. Por exemplo, eu sempre sugiro na academia que os professores se integrem, vamos fazer, vamos fazer. Então, eu vou te ajudar, você vem e me ajuda. 2 professores a gente sugere no mínimo, que fica mais fácil e mais seguro, porque tem testes que o aluno pode se desequilibrar e cair realmente, nunca aconteceu com a gente, mas de relatos que quase, né, na verdade. Então, a gente precisa estar bem, eu acho que cercado de fatores que sejam completamente direcionados a não errar, não errar. A possibilidade do erro ela é notória, porém, tem que diminuir ela, a possibilidade. Enfim, e essa ficha a gente chama de anamnese. A gente não, a literatura toda. É um relatório minucioso. Você pode pegar os que já são prontos e fazer um seu, ou utilizar os que estão prontos. A gente tem aí hoje muitos relatórios. O mais famoso e antigo é o Parquet, né? O Parquet, tem o SF de 36, tem o FCF 12, tem o IPAC, tem o SAC-IF, tem alguns também que eu usei na minha dissertação, na minha tese de doutorado, necessariamente por uma imposição da minha orientação, que foi o formulário de Becker, né? Que é um autor, né, que fica pelo nome dele, que é o autor de um questionário que eles chamam de rastreio de depressão. É um questionário muito invasivo. Se vocês tiverem quiserem, a gente pode mandar, porque ou procura na internet, vocês colocam Beck, que é o nome dele, e vai aparecer, são perguntas que chegam a alguns alunos não respondem com medo ou com vergonha, alguma coisa nesse sentido. Mas é um questionário que dá ótimas possibilidades, a gente viu aí, de entender um pouco, né, essa relação do relacionamento do aluno no seu dia a dia com a família, com seus pares aí pela rua. Então, ele vai determinar não só a aptidão física, funcional, esse de Beck determina também a condição social, né? Se ele realmente está se interagindo, porque às vezes essa solidão que eles vivem leva a essa depressão, tá? E essa necessidade dos objetivos. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas do lado esquerdo é uma ficha que eu elaborei, por exemplo. Eu peguei lá a primeira parte do Parquet, e a segunda, a parte de baixo dele, aqui do 7 para baixo, eu vou pegando a minha realidade, perguntas que eu quero saber, né? Por exemplo, se ele tem algum sintoma abaixo, se ele tem dor nas costas, se ele tem dor nas articulações, no tendão, e ele pontua e fala onde que é. Aí eu pergunto dos medicamentos que ele toma, alguns nunca lembram, mas a maioria tem alguma senhora lá que veio com uma lista que eu tive que virar a página para escrever, porque só que essas 2 linhas não cabiam, e com certeza vai ter mais alunos assim, tem bastante, né? Eu pergunto se ele tem algum parente próximo, para ver se tem alguma hereditariedade com relação à doença cardíaca, né? E aí pergunto aí, no final, ainda pergunto qual atividade física que ele faz além da hidroginástica, se ele realmente faz, para a gente poder entender e poder prescrever com o que ele faz fora, né? Então, perguntas direcionadas, perguntas específicas também. E aqui no formulário da direita é o formulário que eu já modifiquei um pouco, porque, na verdade, eu estou usando uma folha para todos os testes, para que eu possa ser mais ágil. Mas é uma folha que eu elaborei, onde tem o teste do banco de Wells, se necessariamente precisar, que eu não uso muito acima dos 60, principalmente que aquelas que não têm possibilidade de sentar no chão. Então, a gente vai usar só o levantar da cadeira, que eu vou mostrar ali. Esse levantar e caminhar, levantar e sentar e alcançar. O prensão manual, que é um teste que a gente usa, não está na foto aqui, mas eu uso um dinamômetro de pressão manual, que eu acho que esse dinamômetro deveria ser que todos os professores de educação física tinham que ter na mochila. Eu uso ele não somente para o teste, mas eu uso ele para
O som tá sem som. Deu uma travada, deu uma travada. A imagem voltou. Oi, Nino, voltou agora. Deu uma travada, viu? Você saiu do ar. E olha que eu parei. E você falando que de dinamômetro. Eu falei que... Bom, vamos ver. Na verdade, eu estava falando que eu acho que todo professor de educação física deveria ter um dinamômetro na mochila. Uhum. Então, beleza. Depois eu falei que eu estava explicando o que eu faço antes do treino, às vezes. Eu não uso só no teste, eu uso ele antes do treino. Eu escolho alguns alunos que eu percebo que não estão fazendo o que necessariamente deveriam, aí eles fazem a apreensão manual direita e esquerda 2 vezes, para ser rápido, entro no treino, faço o treino, depois do treino eu faço de novo. Se não houve diferença significativa do primeiro para o segundo, provavelmente ele não degradou, ele não fez realmente o que necessariamente eu queria. Ele ficou fazendo balela, porque a gente vê que o aluno, muitas vezes, você dá um estímulo, ele não faz. Aí, esse é o grande lance de mostrar, falar, olha, a senhora não sentiu, não teve desgaste nenhum, né? A senhora sentiu em algum momento que ela ficou ofegante? A senhora sentiu em algum momento que ela fez mais força que o necessário? Ai, não, é que... Aí sempre vem com uma desculpinha, hoje eu não estou bem. Quer dizer, só vou saber que ela não está bem porque eu abordei, porque se ela chega e me fala que não está bem, é complicado, né, gente? Você está trabalhando com seres humanos, a gente é um descuido que você pode ter um desgaste depois muito maior. Mas a ideia é que você tenha um dinamômetro na sua mochila, para andar para cima e para baixo, ou deixa dentro da academia lá que você possa usar. Os testes, as fotos estão aqui, mas eu vou mostrar um por um agora para vocês, tá? Essas fotos são uma foto lá do Instituto Federal, foi onde a gente começou a ter o maior número de alunos que eu avaliei, já tinha 800 alunos inscritos no programa de ginástica. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem algum valor ideal no dinamômetro para os idosos? Valor como? Valor do preço? De tanto a tanto ele tá bom, de tanto a tanto tá bom. Tem. Tá. Tem sim. Me pede depois no privado, eu tenho isso aí. E você acha isso fácil? Você pode ver, os fabricantes, eles vão com referência, não são? Por exemplo, o dinamômetro que vende aí na Amazon. Eu tenho um, mas eu vou te confessar que quase não uso. Não, o dinamômetro, ele é tão muito usado, cara. Depois eu vou falar sobre um pouquinho mais ali na frente, mas ele tem as referências e algumas empresas, eles mandam no equipamento quando você compra. Ok. Vem ali as idades e a referência. Eu tenho isso, eu estou com isso aqui agora, mas eu posso até dar uma achada no intervalo e aí eu boto aqui no chat para vocês, tá? Bom, obrigada. É muito legal. A referência, né? Seria o score de referência. Eu vou mostrar a score de referência de todos os testes aqui, por exemplo. Então, voltando aqui, esse a gente fez uma avaliação, era muito grande. Quando acabava o trimestre, já estava terminando de fazer já começava a fazer de novo, porque muito aluno, onde a gente fez a nossa pesquisa comparativa, que eu vou mostrar lá na frente, sobre a osteoporose, sobre a fixação do cálcio no osso, e principalmente a força e potência que a gente cruzou os dados. Então, toda essa galera foi avaliada pelo nosso grupo. Na verdade, era um grupo onde eu era ainda mestre, né, fazendo a coleta para a iniciação científica da universidade no qual eu dava aula, que era a Universidade Federal, a Universidade Estadual lá do Rio Grande do Norte. E foi muitos anos ali, 8 anos trabalhando com essa turma, foi muito legal, porque a gente conseguiu não só coletar dados que foram muito usados para comparativos, mas também mudar comportamento e mostrar o que a hidroginástica tem escondida, muitas vezes, que as pessoas não sabem. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente chegou aí, a gente tinha uma liberdade, essa turma toda aí não paga um tostão, eles não pagam nada no programa, né? Eles se inscrevem e é tudo subsidiado pelo governo federal, e o que acontece é que tinham 2 turmas de 1 hora, e eles ficavam, a reclamação maior é que eles ficavam conversando. Olha, para vocês verem alguma foto aqui, que ninguém está falando a foto aqui de cima, que se for depois, né? O professor lá na frente,
que eu treinava os professores, que eu não trabalhava exatamente aí, eu tinha a minha escola, mas eu sempre, toda semana eu estava dando a minha passada ali, e depois eles ficavam conversando. A reclamação maior dos professores da coordenação era que não tinha controle, que eles faziam o que queriam. Aí eu cheguei e tive o diretor e o coordenador me deram autonomia, a gente mudou todo o comportamento. Por exemplo, aqui, ó, se vocês estão vendo aqui na esquerda, uma senhora de verde que está com a chamada, que tinha chamada, e aqui a saída, só tinha essa escada, depois a gente conseguiu fazer uma outra escada e ficou do outro lado, uma escada geriátrica, que é aquela que tem os degraus, não essa tradicional. Então, a gente organizou porque a gente dividiu essas 2 turmas de 1 hora em 4 turmas de 30 minutos, para mostrar que 30 minutos era o necessário e o bastante para que a gente tivesse resposta. A gente mudou toda a estrutura da aula, porque eles ficavam 1 hora e fazendo em 1 hora, eles não faziam 1/3 do que eles fizeram e fizeram em meia hora, porque a gente teve que fazer uma palestra, e essa palestra está no meu canal do YouTube, a gente fizemos 2 sessões, né, porque tinha mais de 800 pessoas, e lá no auditório do Instituto Federal do Rio Grande do Norte cabiam 600 pessoas. E foi muito gratificante, porque nas palestras que a gente orientou ali, a gente mostrou para eles o que ia acontecer com a saúde deles. Eles não tinham que mudar porque a gente queria, eles tinham que mudar porque eles precisavam melhorar a saúde deles. A gente mostrou nas palestras, com todas as métricas de avaliação, como é que eles se comportavam, não só a questão motriz, mas a questão neuromotora, a questão neurofisiológica, como eles estavam deficientes. Eles acreditavam que estavam indo para uma atividade física, e, na verdade, aquela atividade física era mascarada com esse nome. Ela era muito mais uma atividade social do que física, que não deixa de ser ótimo para essa população. Deixando bem claro isso, para não dizer, mas eles precisam e devem. Eu acho que um dos grandes diferenciais da hidroginástica é esse potencial de agregar, de confraternizar, e deixar a galera virar uma família. Amigos são feitos ali dentro da piscina. Acontece só que não é para falar na hora do exercício. Então, a gente mostrou para eles a necessidade de ter um respeito próprio, né? Porque o que eu tinha que pedir? Respeito para comigo, respeito para o professor, acho que seria mais chover no molhado, né? Porque, todo mundo acha que tem que ser isso. Só que ninguém respeita, quer conversar a aula inteira, faz o que quiser, na hora que quiser, hoje eu não vou fazer. E aqui, como é um custo zero, vamos dizer que não pode ser, a grande maioria não é assim, não pode faltar, velho. Aqui a gente tem um plano que a gente também trabalha lá em Natal, ainda continuei, está lá até hoje, que é um plano de saúde. A gente fez um convênio, o plano de saúde oferece o treinamento para os alunos. Nós temos uma turma de 40 alunos. Cada falta tem que ser justificada de alguma maneira. Se ele faltar 3 vezes, ele tem uma advertência. Se repetir, ele sai do grupo. Perde a possibilidade de estar sendo orientado por profissionais de alta qualidade. É esse que tem que se fazer. E aí a gente fez isso aí. Então, as pessoas, elas meio que ficavam fila de espera, porque não tinha mais vaga, e é isso que é o objetivo. Minha academia é privada, não posso fazer. Tudo bem, mas não precisa fazer isso. O que precisa é eles entenderem que quem está perdendo e não fazer são eles mesmos. Tá? Então, assim, só deixei aqui para registrar essa aqui, porque eu sempre boto para lembrar que a melhor maneira da gente conseguir mudar e mostrar é isso. O que a gente fez? Botamos 2 grupos, treinando com um protocolo, e os outros 2 grupos treinando com outro tipo de protocolo. Então, tinham 4 aulas, as 2 primeiras treinavam o protocolo que a gente periodizou e organizou, que eu vou apresentar ali na frente, e o outro grupo não teve periodização, fazia os mesmos exercícios, mas aleatoriamente, sem uma sequência didática pedagógica, onde a gente tinha um começo, meio e fim. Tá? Então, a gente chamou o hidrotreinamento, e a outra a gente chamou da tradicional hidroginástica, que cada um faz o que quer na hora que quer. Por exemplo, professores, eu tenho visto isso, não sei o que acontece com vocês,
Mas aqui em Portugal tem muito isso, onde tem a turma das 9 da manhã, de segunda vem um professor, na quarta vem outro e na sexta vem outro. Cada um dá o seu tipo de aula, ninguém sabe o que aconteceu na aula anterior, só quem sabe é o aluno. Então, quer dizer, não existe sequência didática pedagógica, não existe periodização, não consigo sobrecarregar agrupamentos musculares necessariamente, que todo mundo faz. Por isso que quando eu falo, e quando eu pergunto nos cursos e nas pós, que estão presenciais, que aqui eu não vou perguntar, porque não vou ver ninguém responder, mas até responder, que quem é que faz musculação? Quem é que faz musculação aqui? Tá? Se você quiser responder aí no chat, depois eu dou uma olhada. Faz musculação? Eu Vai na falo. academia? Todo mundo que faz musculação, escreve no chat ali se você faz ou não faz. E se faz, quantas vezes por semana? Eu faço musculação 2 vezes por semana. Eu faço 3 vezes por semana. Eu faço 3 dias por semana. Eu faço. Coloca no chat para mim, por favor. Depois a gente vai falar sobre isso. Por quê? Faz musculação e eu tenho certeza que você divide os grupamentos. Você não faz todo dia a mesma coisa. Você não faz um dia uma coisa, depois de 3, 4 treinos, faz de novo. Existe uma sequência, existe uma organização, existe um planejamento, que a gente pode chamar de periodização. E isso, gente, é muito, muito comum na ginástica. Cada dia é uma história. Até se organiza, mas não prescreve com a intensidade adequada, com o volume adequado. Isso é fácil? Não. Eu vou ser claro, se torna fácil com a repetição, de você fazer e aplicar. Mas o começo, sempre tudo no começo é mais difícil, realmente. A gente fica um pouco perdido, não tem para onde correr, perguntas a gente deixa ao ar, não sabe, às vezes, porque eu tenho certeza que, como eu, vocês aparecem perguntas quando não tem ninguém para responder. Quando você está dando aula, você fica com aquela dúvida, como é que você vai perguntar para quem? E aí passa, porque você não sabe, faz do jeito que tem que ser feito, porque o aluno, vamos dizer aqui, ele é ignorante o bastante, que ele não sabe que se você está pulando, se você está errando. Só para vocês entenderem, o aluno não sabe se ele não teve um professor que segue métodos, que segue protocolos, que periodiza. Porque, por exemplo, agora, recentemente, eu saí dessa piscina que eu estava, tem uma professora lá, e contei umas alunas, falaram, eu não gosto da professora. Eu falei, não, mas não é assim, daqui a pouco você vai gostar. A professora provavelmente falou, não, mas ela é muito enrolada. Ela bota uma perna para fazer e esquece. Depois ela esquece e não faz a outra perna. E aí já muda o exercício. Falei, isso aí já é um erro grave, né? Já é um erro mais grave. Eu falei, não, mas isso tem que falar, mas ela não faz aquilo que o senhor faz e botou a gente para fazer o exercício, para sobrecarregar. A gente fala com os alunos. Eu falei, mas assim, quem sabe ela vai aprender, quer dizer, fico sem graça de entender. Tem professores que não estão nem aí, pega o dedo e vai embora, é isso que eu não quero mais. O que a gente precisa aqui, eu acho que sou tão idealista, é que a gente evolua de uma maneira onde a gente tenha o nosso ticket maior, para a gente ganhar e ficar tranquilo, gente. Ficar tranquilo. Né? Então, vamos para frente. Ali a gente já falou o que a gente vai fazer, eu vou mostrar. Aquele grupo foi nosso material de pesquisa. Tá? E agora vamos entrar aqui numa fase que eu fui buscar nesse material aqui lá de 2005, que já teve mais uma edição revisada, que é esse autor aqui, o nome do livro é Dimensões Físicas do Envelhecimento, muito legal, porque ele coloca lá os níveis, né, físicos dos idosos, pessoas acima de 60. E a gente tem aqui nível 1, e eu vou mostrar quais os níveis que eu tenho na minha piscina, e você vai, de repente, concordar comigo, ou você vai falar, não, eu não tenho, eu tenho esse, tenho aquele. Bom, então, no nível 1, incapaz, esse daí não está comigo, eu não tenho competência, a minha competência é física. O incapaz, na minha visão, ele está num nível de movimentos e direcionamentos terapêuticos, totalmente dependente. Ele tem um processo que ele pode ser incapaz ou dependente. Então, ele vai realizar algumas atividades, mas eles precisam, muitas vezes, de ajuda. Então, essa pessoa, na minha visão, ela tem que ser trabalhada ou numa hidroterapia,
né? Então, são terapêuticos ou um PT, um personal training, onde você entra na água, movimenta, até que ele possa passar. Porque o objetivo aqui é mostrar que um cara do nível 1, ele pode vir para o nível 2, se ele não tiver patologias crônicas, neurológicas, por exemplo. Se ele não tem uma incapacidade física somente, a gente consegue evoluir. A ideia é que ele evolua. Tá? Então, ele sai do nível 1 e ir para o nível 2, que ele se torna um frágil, que ele consegue realizar algumas tarefas, né? Vocês estão lendo aí, como fazer compra e sair no mercado e tal, mas ele tem ali algumas dificuldades. Por isso, precisamos trabalhar o quê? Força e potência. Sempre, toda vez vai ter que trabalhar isso. O nível 3, que na minha visão é o meu time, que começa aqui. Os meus alunos, eles vêm para a academia, eles vêm para a minha piscina independentes. Eles não precisam que alguém traga. O cuidador não existe ainda na vida dele, ou não vai existir. A gente nunca vai dizer que não vai, porque às vezes é mesmo treinando, a gente vai envelhecendo e chega num ponto que é difícil. Eu tenho aqui alunos de 90 anos que andam para a rua e à vontade. Aqui, né? Aí no Brasil eu não me recordo que eu tinha assim que andava à vontade. Mas aqui eu tenho, porque aqui a vida é outra, né? Tem uma outra cultura, é um outro respeito. Eu não digo que seja respeito ao idoso, mas o respeito ao ser humano no contexto geral, onde os carros param para você atravessar a rua, onde a pessoa para te ajudar se tiver algum problema, é tudo menos acelerado. Então, as pessoas olham, elas se relacionam, não é como aí, às vezes, no grande centro, que nego não é hora do lado. Aquela correria de sempre, vocês estão vivendo isso aí, quem trabalha em grandes centros, né? Vamos lá. Então, essa galera que é no nível 3, 4 e 5 são os nossos alunos, na minha visão, meus alunos. Depois vocês pensem aí se não são. Se vocês têm aí nível 2, possivelmente você é fisioterapeuta, necessariamente precisa estar com terapias específicas, né? Então, se eles são independentes, eles vão estar sempre mudando. Então, quando o aluno chega no 3, eu tenho que forçar ele para ir para o 4, não necessariamente chegar no 5, né? Porque o 5 você tem aí, por exemplo, eu tenho alguns militares que são, porra, você olha para o coroa, ele está sarado e gosta de treinar e pede mais, vamos fazer mais. Eu primeiro falo, eu sempre vezes dou opção, né? Gente, vamos fazer mais um? Ele, vamos mais um. Sabe aquele que levanta a mão de primeira, que quer fazer mais uma, e você fala, sabendo que a maioria vai falar não, mas daí lá, você fala, você perdeu, hoje vamos acabar, ou então vamos lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa divisão é para vocês entenderem que cada aluno que chega, como é que você vai saber se ele é frágil, independente ou está rápido e ativo? Perguntando só na anamnese? Não, você tem que avaliar fisicamente, tá? E as categorias de classificação aqui, ó. Basicamente, eu não vou ficar de novo, mas uma outra instituição, né, que é o American Geriatric Society. Aqui está de 98, mas o mais recente não mudou muita coisa. E aí, o que ele fez, né? Esse outro autor aqui colocou que a necessidade de cada nível funcional, qual seria? Mais uma vez eu repito, o que necessita um incapaz ou um dependente? Melhorar as funções que permitam realizar atividades de autocuidado. Isso, muitas vezes, com uma manipulação, que necessariamente ele não consegue fazer. Dentro da água fica mais fácil, óbvio. Então, vamos treinar dentro da água. Pode ser que médicos façam um trabalho para que ele vá fazer uma fisioterapia e aí vai para um centro de fisioterapia. Mas se ele aparecer na piscina assim, eu não aceito. Eu, particularmente, já falo, olha, não tem como. Primeiro que ele, dependendo da escada que você tem, ele não consegue nem descer para fazer o trabalho. Nível 1 e 2 fica em dificuldade tremenda para poder descer naquela escadinha que tem ali de aço inox que fica na beira. A escada geriátrica ainda pode ser que consiga, mas com dificuldade. Então, na minha opinião, alunos fisicamente independentes, nível 3, tem que manter essas funções, a gente vai trabalhar o quê? Como é que eu vou melhorar funções físicas? Só melhorando o sistema cardiorrespiratório? Não. Tá? Para que eu prevenir doença, para que eu possa prevenir lesões ou níveis de fragilidade, ou principalmente quedas, eu preciso melhorar a força e potência dessa população.
Só que no nível 4, no 3 eles têm muita dificuldade motora, mas no 4 a gente já consegue acelerar movimentos, eles têm mais consciência. Então, aquele aluno que chega no nível 3, a gente tem que tirar logo ele rápido do nível 3. E eu só percebo isso quando eu avalio. E quando eu percebo também que ele, dentro da aula, ele tem melhora significativa na postura. E isso é observação pedagógica, que é o tema do meu livro lá, Treinamento de Força, que é um livro que eu após o meu mestrado, eu lancei, onde a gente criou um protocolo de observação, de observar o aluno articulação por articulação. Eu já mostrei isso aí lá na primeira aula. Tá? Então, assim, o que nós vamos avaliar? O que nós vamos avaliar nessa turma? Quais os testes que a gente vai poder usar, né? Olha lá, por exemplo, eu não vou nem comentar no 1 e 2, que são testes muito simples, muito básicos, que, na verdade, para mim, são mais terapêuticos do que físicos, né? Mas o teste aqui, ó, você vê que o 3, o 4 e o 5 já tem, basicamente, as mesmas características de testes. Pô, professor, VO2, não tem o 2, ele ficou sem o 2, mas... Pô, VO2, eu não procuro pensar no VO2, porque eu sei que quando eu vou treinar a força, o tempo de reação do meu aluno, o meu sistema cardiorrespiratório vai ser muito solicitado. Então, eu não penso em ficar avaliando o VO2, porque eu não tenho ferramentas para isso. E nem dá. Eu posso pedir um teste de esforço, sim, aí ele vai fazer lá para ver realmente. Normalmente, os alunos... o médico sugere isso, é só teste. Você fez aquele teste na esteira? Fez. Traz para mim o resultado. Ah, professor, por que você não faz o banco? Por que você não faz o teste dos 6 minutos, que eu vou mostrar ali na frente? Porque mesmo, às vezes eu não tenho espaço para fazer. E eu não estou preocupado em avaliar isso, porque eu quero que ele melhore a força, porque eu sei que para melhorar a força na água, essa é a minha opinião, mais uma vez eu vou repetir, eu tenho que solicitar sistema cardio. Então, consequentemente, o meu sistema cardiorrespiratório, ele é melhorado. Então, os exercícios que aparentemente são anaeróbios, eles se tornam, muitas vezes, uma grande ferramenta para você treinar o sistema cardiorrespiratório. Porque, veja bem, quando você só treina o aeróbio, quando você só faz uma aula contínua, uma aula onde o aluno não tem uma mudança de intensidade durante a aula toda, ele vai melhorar sim, ou então entrar num platô, né, de zona de segurança, que é o steady state, um platô de aerobiose, que seja um nível bom para que ele mantenha as suas atividades da vida diária. Mas quando eu entro num nível de anaerobiose, onde eu trabalho os intervalados adequadamente, eu vou melhorar bastante também o meu sistema cardioaeróbio. E desenvolvo fibra tipo 2 e também melhoro o anaeróbio, porque ele vai precisar, em algum momento da vida do idoso, ele precisa, não é toda hora, mas ele vai precisar usar a fibra 2. E se eu não treinei a fibra 2, ele não vai ter condição de se portar, por isso que ele fica frágil, por isso que ele fica, muitas vezes, independente, mas frágil, porque num tropeção ele vai para o chão. Tá? Então, assim, se eu ficar pensando que a aula aeróbia toda hora é uma boa, pode tirar o cavalinho da chuva. Gente. A aula aeróbia ela é necessária. O sistema aeróbio ele é necessário para o idoso, melhorar esse sistema. Porém, não é só exercícios aeróbios que eu tenho que fazer. Porque se eu faço só aeróbio, eu não atinjo o sistema anaeróbio. Mas se eu faço o anaeróbio, eu consigo melhorar o aeróbio. Olha que coisa interessante. Então, se eu faço intervalados no meu aeróbio, e eu vou mostrar um formato de aula para vocês, que tem dado certo em todas as minhas piscinas que eu trabalho, e todas as piscinas que eu dou aula, as piscinas que meus professores estão lá dando aula, e todas as piscinas que são que tem a nossa metodologia atuando, ok? Então, vamos lá. Tá indo bem aí? Deixa eu parar aqui um pouco para ver vocês, porque vocês estão muito em silêncio. Muito em silêncio. Perguntas? Colocações? Chegou mais gente aí, chegou mais 3. Vamos lá. Nada? Só subiu uma palminha ali. Quiser fazer mais palma, é bom, que a gente vai vendo. Então, gente, vamos entrar agora nos testes, basicamente. Então, a gente já
a gente já percebeu que nós temos aí na mão, eu não sei, eu estou falando aqui no geral, na minha concepção, nós temos alunos nível 3, 4 e 5. Alguém tem aluno nível 2 aí? Vê se tem alguém no chat aqui falando. A galera. Eu já auxiliei. Isso, Karina, estou vendo aqui o chat, tá? Faz, Karina, você faz 5 vezes por semana, tá bem, tá bem. Eu faço 6, o Bruno tá rasgado, deve estar bem, eu queria ver para ver se é verdade. Eu faço 6 vezes por semana, não tenho 2 vezes por corrida. Beleza, Juliana. Então, provavelmente vocês aí que fazem 5 vezes por semana, eu já cheguei a fazer 5, mas não tenho mais saco, mano. Apesar que eu tenho tanta coisa para fazer, eu faço meia hora de treino, e a meia hora é uma hora específica. Mas ela é periodizada, eu não faço uma coisa aleatória, que também poderia, que na minha fase, mais de 45 anos, mais do que isso, estou treinando, então eu tenho feito que eu fizer, meu organismo vai assimilar. Agora, uma pessoa que nunca treinou, não dá para a gente ficar aleatório, tá? Tem que ter uma organização. Eu tenho certeza que vocês, provavelmente, que fazem todo dia, um treino, fazem uma divisão de grupamentos, né? Não é aquela coisa de fazer a mesma coisa todo dia, o mesmo treino todo dia. E, às vezes, na hidroginástica, você até tenta mudar, mas você não vê o estímulo. O estímulo tem que ser mudado, tá? Então, a gente aqui dentro do... Acabei de fechar ali. A gente dentro do nosso propósito de passar para vocês o que a gente faz, o que muita gente está fazendo hoje já no mercado, é conseguir entender o aluno primeiro e saber como é que eu posso fazer que cada aluno individualmente, dentro do grupo, tenha respostas físicas e ó, só avaliando com métricas. Não é achômetro, eu estou melhor, tá, mas vamos ver se está melhor mesmo no número. Então, a gente coloca esses testes aqui que a gente vai fazer, vai mostrar para vocês agora. Primeiro, vou falar do histórico, como é que essas alunas, essas autoras, né, elas chegaram nessa conclusão, e a gente vai usar... Deixa eu ver se está interrompendo. Tá. Só me fala aí, estão vendo de novo. Tá aparecendo sim, Lino. Obrigado, obrigado. Então, olha só, esses 2 artigos são originais, vocês estão vendo ali, né? Roberta Hickley e Jesse Jones, e aqui tem da data ali de 1999. Então, esses 2 artigos foram publicados lá, e aí o que eles foram fazer? Para conseguir publicar esse artigo, demorou bastante tempo, né? Eles não foi da noite para o dia que eles fizeram. Então, eles demoraram aí muitos anos, mais ou menos, 14 anos para conseguir coletar tudo, e você vê como é que demora. Isso lá em 99. Então, não tinha grandes tecnologias. Então, vocês vão ver aqui, eu procurei pegar as fotos originais para falar que não precisa ser a cadeira de ouro ou a cadeira das galáxias. Tem que ter uma cadeira ali naquela metragem que eles sugerem. Então, ao longo desses anos todos, eles foram fazendo avaliações entre pessoas de 60 a 94 anos. Avaliaram mais de 7 mil pessoas, entre homens e mulheres. E o perfil dessa turma era isso aí, ó. Todos eram funcional. Então, era do nível 3 para cima. Tá? Não tinha aquele 2 e 1, que era isso. Você tem essa população, se você trabalha, eu perguntei, mas acho que ninguém falou nada, você vai ter que procurar outros testes para fazer, e tem. Você vai encontrar com facilidade. Eu tenho alguns, e eu não quero nem trabalhar com essa população, porque na minha afinidade eu trabalho muito mais a relação física do que a terapêutica, tá? Então, vamos deixar assim essa divisão. Não quero dizer, e nem quero que vocês achem que eu tenho algum preconceito, mas não é preconceito, não. É porque é competência mesmo, e eu quero me dedicar e ser especialista nisso. Porque a gente quer ser generalista muitas vezes, pode ser, mas o generalista muitas vezes acaba deixando a desejar em algum aspecto. Na minha opinião, mais uma vez, quero deixar claro. Cada um tem a sua aí, né? Então, assim, aqui era o perfil da turma, tudo muito está lá no artigo, né? Se vocês quiserem o original, pede aí, que a gente envia. Os idosos que eles tinham grande potencial de insuficiência cardíaca, a gente tinha que tirar, né, do processo. A gente tinha, não, eles tiraram, e a gente, muitas vezes, quando tem, a gente tem que ter um alerta maior.
A gente falou ontem sobre isso na live, inclusive, falando sobre alunos que têm marca-passo. Isso não é uma coisa muito corriqueira, mas pode algum aluno ter, algum de vocês deve ter um aluno assim. Então, você, para ter que entender todo o processo. Então, tudo que eu fui aprendendo na minha vida, e estudando, e me obrigando a estudar, foi para suprir as minhas carências e as minhas dores locais, eu digo, da prática do dia a dia. Como eu acabei de falar, que a maioria das minhas preocupações, das minhas perguntas, das minhas dúvidas, aconteciam no momento da prescrição. A hora que eu estou na beira da piscina, dando aula, eu via uma pessoa que eu tentava falar, mas caramba, como é que eu vou fazer? Daí eu falava, porque não, eu tenho uma hérnia, eu tenho uma condromalácia, eu tenho uma artrose no quadril, eu tenho fascite plantar, eu tenho um ombro congelado, eu tenho síndrome do impacto. Cara, eu falo, caraca, velho. E eu fingia de tolo, passava, e eu falei, vou ter que estudar tudo. E aí, cada uma dessas patologias eu fui estudar, não somente a estudar a patologia, mas estudar a biomecânica daquela região que era afetada, a articulação de ombro, quadril, joelho, tornozelo, coluna, e também estudar como eu podia melhorar fisicamente, porque a terapia é uma coisa e a parte física é outra. Então, provavelmente, se ela está ali na hidro, ela não está na fase terapêutica, ela já está ali para fazer uma fase física. Se você detecta que ela está na fase terapêutica, tem que falar, olha, só tem que procurar um médico e ir para uma fisioterapia para melhorar essa função. Aí vem para cá, porque nós melhoramos a função, mas a senhora precisa ter a articulação em condições para que a gente possa sobrecarregar. Porque se ela está na fase da doença, ou na fase onde ela tem que administrar algum farmaco, ou tem que fazer um trabalho fisioterápico com algum equipamento, com ultrassom, com ondas curtas, e a gente precisa ser claro com essa pessoa. Porque eu quero deixar claro para vocês, não sei se já aconteceu, muitos dos alunos, às vezes, vêm para hidro, porque é mais barato do que ir para uma... Você não tem grana, você vai ser particular, do que pagar umas 15, 20 sessões ou 30 sessões de fisioterapia particular. Porque, às vezes, a fisioterapia é personalizada. E aí, ela vai para hidro, e paga menos, né? E vai num grupo e você que segura essa onda. Então, as pessoas, às vezes, eles procuram um caminho mais barato, que achando que a hidroginástica é a mesma coisa que a hidroterapia. Porque a hidroterapia, ela, por ser individualizada, numa piscina mais aquecida, um trabalho mais direcionado, um trabalho mais dentro do feixe muscular, tem que ser mais caro. Por isso que, às vezes, a pessoa vem para a nossa mão e ela vem, às vezes, com prescrição de fisioterapia, hidroterapia. E aí você não tem que aceitar, né? Se aceitou, então aí segura essa onda. Mas muitas vezes acontece. Eu tenho certeza de vocês, se já aconteceu, eu não sei, mas com a gente aconteceu já várias vezes. Alguns eu avaliei e percebi que ela podia ficar comigo, outros eu falei, olha, a senhora ainda tem que fazer uma fase de fisioterapia, eu não vou conseguir. Tem que ser claro e verdadeiro. Não é o dinheiro que ela vai pagar para mim que vai mudar a minha vida naquele momento. Tá? Mesmo que se fosse personalizado, porque eu não tenho competência terapêutica. Então, olha para cá. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Esses são os testes que a gente vai sugerir. Mas uma coisa é importante. Desses testes aqui, eu só uso 4. Tá? Então, o primeiro aqui, levantar da cadeira e sentar, é o teste que tem maior desgaste físico. E aí você percebe que a pessoa, além de não conseguir levantar, ela não tem condição física para terminar o teste, porque ela tem que fazer o mais rápido possível. E esse mais rápido dela pode ser muito lento para você. Eu tenho alunos que fazem 30 repetições em 30 segundos. Chega a alunos a fazer 31, 32 repetições. São alunos entre 40 e 50 anos, e estão condicionados, óbvio. Mas tem alunos aí que fazem 12. Tem alunos aí que fazem 10 quando chegam.
E aí tem já protocolos específicos que relacionam abaixo de 12 repetições o rastreio para sarcopenia. Isso a gente precisa começar a tentar, né? Porque tem o SARC-F, que é um questionário, 5 questões, é um questionário que ele faz perguntas específicas do dia a dia, você consegue carregar um saco de tantos litros, você consegue subir uma escada, quantas vezes já caiu, e cada um tem uma pontuação. Se ele tiver um número ali, ele também já está meio que no nível sarcopênico, e aí você já vai para testes físicos. A princípio, no relatório, no questionário, você já detecta que a pessoa já é ruim. Já é ruim, que eu digo, não ruim. Já tem uma péssima condição física e muscular. Então, aí, quando você coloca para fazer o teste, já sabe que ela não vai ter velocidade de reação. Então, aí, esse teste é um teste que me dá muito deles, né? Consegue melhorar muito. E o que é mais legal, que quando você avalia, e ele fez 12, por exemplo, e 3 meses depois você reavalia, ele fez 15, ele pode falar para você que, olha, mas só foram 3. Não, 3, não. Aí você fala em percentual, né? Quantos por cento ele melhorou? Né? Se ele, 3 de 12 é expressivo. 20% que ele melhora já é bom. Se ele melhorar 30, 40, melhor ainda. Se ele fez 10 em uma e fez 15 na segunda, ele melhorou 50%. Aí você vai motivar ele, você vai deixar ele muito mais... E você desafia, na próxima vamos fazer 17. Então, quando você estiver dando salto, quando você estiver dando exercício de aceleração, de extensão de joelho ou de flexão, você fala, olha, fulano, esse exercício vai melhorar aquele teste. Olha só a relação do exercício para a avaliação. E quando você avalia, você fala, olha, tem uns exercícios que a gente faz, lembra daquele que a gente faz? Ah, tá. Aquele exercício, se a senhora fizer com mais qualidade, se a senhora prestar mais atenção, conversar menos, a senhora vai melhorar isso. Cara, você vai ver a mudança. Quer dizer, você muda o comportamento do aluno com métricas, não com imposição. Eu ainda brinco, né? Não é ditadura, né? É conhecimento. Então, quando você gera uma relação que acaba se tornando uma relação de carinho, porque você está cuidando da saúde da pessoa e mostrando para ela que ela precisa melhorar. Nesse sentido, óbvio, no teste aqui. No teste de flexão de braço, por exemplo, eu não uso. Eu uso o dinamômetro, que já é muito mais rápido e muito menos desgaste, né? Porque ela faz uma isometria. Que muitas vezes alunos não trabalham na isometria, não usa isometria, mas a isometria ela usa, às vezes, para carregar uma sacola do mercado, tem em casa, uma sacola de 4 quilos, ela está em isometria, entendeu? Ela não fica no dia a dia fazendo isso, raramente, mas, por exemplo, a marcha estacionária também não uso, que está em asterisco, porque se eu tiver feito o teste de 2 minutos, eu não faço a de 6, que eu também não uso a caminhada de 6, que é o último lá embaixo, o 7º. Por quê? Porque eu não tenho espaço. Eu vou mostrar ali por quê, o tamanho. Então, eu não uso no teste 2 minutos, o teste 6 minutos, ou flexão de braço, que você vai poder fazer, se quiser, botar um peso de, acho que é 2 quilos para uma mulher, 3 quilos para homem, onde eles fazem repetição da flexão e extensão do cotovelo. Tá? Ele tem que fazer lá o maior número de repetições em 30 segundos, e você determina, eu vou mostrar ali como é que você pode fazer esse teste. Tá? Então, esses testes do número 1, o teste número 4, o teste número 5 e o teste número 6, a gente vai mostrar para vocês aqui que a gente faz. Tá? Olha só, o teste de alcançar os pés. Pode ser, como eu falei, eu queria mostrar a foto original para vocês verem que a cadeirinha ali é cadeirinha de bar, meu. Sabe quanto é a altura dessa cadeira? Que depois eu fui, todo lugar que eu vou, meço a cadeira. A altura padrão dela é 43 a 45 centímetros. Para vocês terem uma ideia, lá eu tenho um banco que eu uso de treino, é um banco que tem uma altura lateral de 40, na outra é 50 e na profundidade é 60. Então, eu uso esse banco como referência para todos os alunos. Então, 40 centímetros. Podia fazer 50, podia, mas eu queria dificultar mais. Então, esses alunos eu não publiquei,
mas eu não vou publicar, é mais para ter métricas para poder desafiá-lo. Mas todos os testes que a gente fez, a gente pegou uma cadeira e fizemos uma cadeira específica para avaliar. Essa cadeira, provavelmente, era onde elas iam, viu quantas cidades elas foram? Todas as cidades que eles iam, eles levavam a cadeirinha para poder avaliar. Então, olha só, a postura, senta mais um pouco na beiradinha da cadeira. Olha, não tem segredo nenhum. Provavelmente, essa senhora aqui está negativa, né? Porque a régua está na ponta do pé dela. E quando ela fica sem encostar no pé, é negativo. Se ela vai na ponta, encosta no pé, ali na ponta, no dedão do pé, ela fica no 0. E se ela passar na régua ali, é positivo. Pronto. Então, ali, por exemplo, deve ter o quê? Uns 10 a 15 centímetros negativo. E aqui tem os scores que você pode usar. Que são score de percentil e por idade. Tá? O que eu tenho feito e eu tenho sugerido muito é gerar o próprio score. Porque daí você compara o seu aluno da mesma idade com o seu aluno dentro do grupo. Então, você vai pegar todos os testes que você fez, entre 60 e 70, o que você queira, 70, 75, faz uma soma, faz a média e depois coloca a média, e o que tiver abaixo da média, você vai considerar que não seja ruim, mas ele precisa melhorar. E o que estiver acima da média já está bem, e a gente precisa melhorar também, mas quem está na média subiu um pouco. Então, quer dizer, você gera um desafio intergrupo, não entre grupos, por exemplo. Usar isso aqui, pode-se usar. Você tem aqui de 5 a 95% do número de repetições, centímetros aqui, no 60, 64. Então, ali, por exemplo, quem tem 64 anos e põe menos 4, ele tem 5% só de boa flexibilidade. Então, precisa melhorar, ele tem que subir até ficar no 0. Então, o cara que tem 50% de boa flexibilidade de membros inferiores, ele tem 2,1. Agora, aquele mais novo, aquele mais velho de 94 anos, ó, que tem 50%, tem menos 1,7. Não sei se vocês estão me acompanhando aí, porque não dá para não ter aqui o... Mas aqui vamos aprender. Então, ali entre homens, tem o que entre mulheres, aqui tem o de homens, e vamos para o teste de alcançar as costas. Pelo que eu estou vendo aí, eu sempre brinco isso, eu já vi tanto isso, mas essa senhorinha, essa turminha que foi avaliada, não fazia muita atividade, não, porque todos estão negativos. Ó, ela coloca uma das mãos acima da cabeça, a outra por trás, com o dorso nas costas, e aí ele está avaliando a distância entre uma mão, o dedão, né, o dedo médio, com o outro dedo médio. Então, tem gente que não consegue fazer toda essa mobilidade, mas mesmo assim ela está negativa demais, ela está parecendo eu, que eu tenho essa dificuldade. Aquele que chegar lá, encostar o dedo médio com o dedo médio é 0, se passou, você vai colocar a regra por baixo, médio positivo. Aí você pode até entender uma coisa, vocês estão vendo ali ela de costas para cá. O lado esquerdo dela, que é o lado que está sendo avaliado. Porque se vocês vão fazer aí com vocês antes, que eu espero que vocês façam, a mão que está em cima, as duas mãos, elas alcançam ali. Elas conseguem colocar aqui atrás, na cervical. A mão de baixo, no caso, o braço que está rodando por trás, é que vai ser o parâmetro da avaliação. Por exemplo, nesse aqui, ela tem o braço esquerdo negativo X número. Depois ela faria de novo o outro lado e a gente vê. O que precisa entender? Que essa rotação que ela tem que fazer, que é uma rotação medial para colocar a mão por trás das costas, ela tem uma limitação. E aí a gente tem que fazer um trabalho maior de mobilidade para ver se equipara os dois lados ou se melhora um pouco isso aí. Aqui estão os percentis, né, por idade, todo de novo, a mesma coisa que está no artigo, eu só recortei do artigo e trouxe para cá. Aí esse teste, que é o teste que eu acho muito legal, porque é muito importante entender. Essa aqui, ainda, dessa data, está usando 2,5 metros. Mas tem um novo protocolo que a gente está usando agora, que eu sugiro esse daí, são 3 metros, aumentou mais 50 centímetros, então ela caminha 6 metros, faz o giro em volta de um cone e volta e senta na cadeira. Então, vocês podem olhar lá no fundo, a cadeira é a mesma, para todos os testes. Né? Fizemos o teste de levantar e sentar,
agora no teste de levantar e caminhar, depois vocês vão ver ali que ele no teste de flexão de braço ele também é usado. Então, se ela passou aqui 3 metros e sentou, você vai marcar o cronômetro o tempo. Normalmente são 3 tentativas. Ela vai, senta, para. Vai, senta, para. Agora, eu sempre, como eu falei anteriormente, aqui tem uma avaliadora só. Ao longo dos anos, a gente percebeu que esse teste é um teste um pouco complicado, porque ele gera um certo desequilíbrio no arranque, na saída da cadeira. Então, 2 avaliadores sempre é muito bom. Um fica de um lado, outro fica do outro. Porque na saída da cadeira, muitas vezes ela quer sair rápido e ela não consegue, porque a força muscular de membros inferiores é ruim. Ela pensa rápido. E na hora que ela levanta, ela não consegue. Se ela tropeça na saída ali, um pé no outro, ela vai cair, se tiver alguém do lado para poder proteger. Quando ela faz essa volta também aqui, se ela não tiver uma boa força, ela não vai girar no eixo que ela tem no seu eixo. Ela pode sair um pouco para a lateral. Muita atenção quando fizer esse teste, porque eles vão querer andar rápido, que o objetivo é esse, andar rápido e sentar rápido. Levantar rápido é todo rápido. Não é correr, é caminhar. Teste muito bom. Excelente para avaliar essa velocidade de reação. Aqui já estão os scores de homens e mulheres. O teste de levantar e sentar da cadeira está aqui, que eu falei um pouco antes, mas não é lá, a cadeirinha mesma ali atrás. Então, levanta e senta com a mão cruzada à frente. E aí você está ali motivando o aluno a fazer esse movimento. Os scores estão aqui, né, de homens e mulheres, para poder fazer. Esse é o teste que eu falei do flexão de braço. Ó. Tem um senhorzinho ali, com a mesma cadeira, a avaliadora está do lado, e ela não está com a mão ali no bíceps dele só para segurar ele, mas a ideia é que quando ele flexionar o cotovelo, o braço dele, né, o antebraço, desculpa, encoste na mão dela. Então, ele tem que fazer a flexão, que quando ele encosta na mão, é praticamente a flexão completa. Não deixar. E quando ele não encostar na mão, você não marca. Então, você tem que obrigar ele a falar. Ó, toda hora está agilizando ali. Por isso que ela está aqui, posicionada lateralmente, para que ele flexione o cotovelo. Quer fazer esse teste? É 30 segundos. Quantas repetições ele faz na direita, e depois quanto ele faz na esquerda. E aqui também os scores para cada um. Ou da marcha estacionária, e também não fazemos, mas também, se quiser fazer, está claro. O que ele está fazendo ali, o avaliador? Ele está com uma régua. Na época, assim, hoje em dia pode se fazer de uma outra maneira, mas o que você tem que fazer é medir da crista ilíaca até o final da perna, no caso ali na patela, e colocar média, colocar metade, fazer um risco, botar a régua, a metade você risca no meio da coxa. E aí você vai ver que ali é a altura que ele vai ter que fazer a flexão do joelho. Então, aí ele botou a régua ali, se ele tivesse com a perna esticada, provavelmente ia estar no meio, no terço medial, e ele tem que fazer movimentos de elevação, né, no caso da marcha estacionária, na maior velocidade possível. Aqui estão os scores. E o teste de 6 minutos, que eu acho interessante. Eu fiz várias vezes, mas nem preocupado com a fase cardiorrespiratória. Eu mesmo fiz para avaliar a velocidade da marcha, porque a gente começou a perceber que tem alguns alunos, e eu comecei a entender que na velocidade, no 3 metros, já consigo avaliar a marcha dele, né? A velocidade da marcha. Então, aqui, porque eu não tenho espaço. Aqui está em pé, né? Então, aqui, no caso, seria 10 metros aqui no retângulo, 5 na lateral, 5 e 10 lá. Então, muitas vezes, nas academias de natação não tem esse espaço. As academias, as grandes, que tem alguma sala grande, ou um ginásio, ou uma quadra, dá para se fazer, mas normalmente eu não uso. A princípio, eu não usava por causa do espaço, e também porque eu não estou querendo saber se ele melhora, porque eu sei que ele melhora. Eu não quero mensurar essa melhora, eu quero mensurar o que eu realmente preciso treinar. Porque o que eu preciso treinar é a força e a potência. Anota isso, gente. Eu, na minha visão profissional há muitos anos, e percebendo, e estudando essa população, eu sei que eles precisam, todo mundo sabe, só que ninguém sabe como treinar. Nós vamos dar aqui agora algumas estratégias para que vocês possam fazer com que isso aconteça, ok?
Mas antes disso, vamos parar aqui. Perguntas. Quem é que quer, ou melhor, eu não vou falar nada. Quem é que faz avaliação aí fora Eurídice, que já faz isso há 30 anos? Ô, Eurídice, quer fazer um comentário? Porque você faz isso sempre? Está sem áudio. Está saindo o áudio seu. Olha aqui, eu estou chegando na academia aqui agora. Infelizmente, as avaliações com os idosos, assim, específicos, esses testes que você faz, infelizmente a gente não está fazendo, mas já vou inserir, porque é muito importante, com certeza. A gente faz o flexi-teste, faz teste de banco, né? Aliás, teste de banco a gente faz um teste aeróbio, mas esse sentar e alcançar, a gente não... sentar e alcançar, a gente faz esse do banco, mas sentar e levantar, não fazemos, mas a gente tem que incluir urgente, e a apreensão manual, que a gente tem o dinamômetro, mas não utiliza com tanta como é que fala? Com tanta periodicidade, tá? Então, obrigada. Vou terminar aqui a minha aula, porque eu tenho que dar a minha aula, e depois eu assisto o restante, tá, menino? Valeu, obrigado. Então, só isso, faz isso. O dinamômetro hoje é utilizado em grandes artigos publicados e foi usado muito na pandemia, principalmente para os terapeutas que estavam querendo avaliar como trabalhar, né, após o entubamento. Você acredita que muitos deles usavam para saber, a pessoa fazia uma inspiração e expirar e apertar o dinamômetro mesmo no leito, quando ele recebia alta, para poder calcular qual era a força dos músculos respiratórios, para que eles pudessem fazer uma fisioterapia respiratória adequada para aquele nível de deficiência cardiopulmonar dele. E foi muito usado nessa época pós-pandêmica, tem alguns artigos publicados. A grande maioria dos artigos que são publicados com dinamometria, eles estão sendo muito bem vistos pela população médica e principalmente na área da saúde nossa, no caso, profissionais, doutores na educação física. Eu uso isso há muitos anos e é lógico, se for trabalhar com ciência, publicação científica, você tem que procurar um dinamômetro que tenha uma validação. Esse dinamômetro que tem validação, ele não é barato. Por exemplo, o Jamar, que é um que a gente usou aqui, que a universidade que cedeu, custa 1.000 euros, né? Aí no Brasil não sei nem quanto está custando. A gente tem um que vocês vão poder comprar, eu sempre falo que é muito barato, você compra na Amazon, aqui eu comprei na Amazon da Espanha, chegou aqui em uma semana, paguei 27 euros. Aí vocês vão encontrar no Mercado Livre, vão pagar 130, 140 reais, e se for para ter métricas, o digital, você não precisa, porque o dinamômetro, às vezes, você tem que ter uma leitura diferente, mas o digital você já sai ali, tem tudo dentro explicando, tudo em português. Eu acho muito legal, porque dá essa possibilidade de você... O que é mais legal ainda é que não é só a força da mão. Tem uns 3 artigos que foram publicados onde eles extrapolaram e mostraram que quanto mais força de mão eu tenho, mais é relacionado à força do corpo. Então, se eu tenho força manual, eu posso chamar isso de força global. Então, eles já posicionam que a força de pressão manual é também chamada de força global. Vai lá. Boa aula aí. Bom, gente, então, olha só. Vou dar um intervalinho aqui agora, para a gente dar já está 1h20 aqui falando. Ainda bem que a Eurídice participe. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiser fazer alguma coisa aqui no chat, fala. Eu vou dar uma pausa agora aqui de 10 minutinhos, ou 10, acho que pode ser. Porque depois a outra pausa, vou aumentar um pouquinho a outra pausa para uns 20 minutos. Então, vou dar 10 minutinhos agora, para vocês levantarem. Quem chegou agora, eu vou para vocês irem no banheiro, tomar uma água, eu também vou ali pegar um café. Já são 11 e pouco para mim aqui, mas vocês também. E aí a gente volta daqui, ó. São 11h21. 11h31 eu abro aqui e começo a falar. Tudo bem para vocês? 8h31.
8h31. Fala aí, Juliana Viana, que eu vi agora, Cândida Trindade, que eu estou vendo ela ali, o pessoal que não aparece, eu não consigo falar, o Luiz Augusto ali, ó, está ali concentrado. Obrigado. 15 minutos? Não, 10 minutos, Zé Renato. 10. Ok. De onde você tirou 15 aí no seu país, meu? Então, ó, 11h32, bom, 11h32, tá? Até já. Tchau, até daqui a pouco.